Eu gosto demais de adorar com essa igreja, tem muito coração aqui. E a última vez que eu estive aqui com a minha esposa Raquel, faz 2 anos, e ela estava fazendo o lançamento do livro dela, e eu liderei o louvor. Hoje é a minha vez de lançar o meu livro. Alegria muito grande incluir a IPBI nessa lista de igrejas amigas. Ion, suas palavras sempre foram muito carinhosas a nosso respeito. Saiba que a recíproca é verdadeira. Te amo demais, te admiro pra caramba. Tenho muito orgulho do homem de Deus que você é. Ver sua família crescendo na casa de Deus, envolvida na obra do Senhor. Enfim, a gente vê pelo semblante da igreja que eles são bem pastoreados. Mas cuidem dele também, tá? Cuidem do seu pastor. Procurem sempre observar o que Deus está colocando no coração dele, que ele é o visionário dessa igreja. E um visionário super evangelista. E Ion não perde a oportunidade de pregar o evangelho, de fazer um apelo. E isso é uma das grandes características. Tem a impressão que no dia que você chegar lá no céu, vai ter uma fila de gente te esperando para te dizer, mesmo você não sabendo, que eles estão lá por sua causa. E é isso, queridos, vocês já conhecem então o livro da minha esposa Raquel Tavares, Lições, aqui ó, Lições do Lugar Secreto, que já está em inglês, e o projeto agora é traduzir para o hebraico e para o italiano. A gente quer atingir as nações com os nossos livros, com aquilo que Deus tem nos ensinado e que Ele tem ensinado através de nós também. O Lições no Lugar Secreto é um livro sobre intimidade com Deus através da oração. Quantos de vocês já leram? Essa é uma das igrejas campeãs aqui do Lições, porque vocês adotaram também no grupo das mulheres, e vocês compram para dar para novos convertidos. Ele é tão eclético, porque se você é um crente velho e você lê o que está escrito aqui com tanta simplicidade, você é lembrado das profundezas de Deus, da profundidade que o Senhor é, porque ao mesmo tempo que Ele é muito humano e muito simples, Ele é muito profundo, Ele é muito de Deus. Mas também existe a identificação com uma mulher como a minha esposa, que é esposa, missionária, mãe, uma pessoa que viveu a vida inteira servindo ao Senhor, numa família e numa igreja evangélica. E, enfim, tem muita coisa para se identificar e para se aprender com quem de fato mora no lugar secreto. Eu posso dizer isso, minha esposa é uma mulher de oração e uma mulher de grande inspiração para a minha própria vida. Ela é a minha grande mestre, é a pessoa com quem mais aprendi em toda a vida. Depois vem o Ion. O meu livro é chamado 6 Pilares. Desde que nós viemos para Jocum e os 20 e tantos anos que passamos dentro da Jocum, eu tive muitas oportunidades, pessoas me convidavam para falar sobre o ministério de louvor, já que eu era de um ministério de louvor antes. Eu dirigia louvor na Jocum, eu participei de escolas de louvor na Jocum e comecei a visitar escolas de louvor da Jocum pelo mundo afora como professor. Eu pensei, meu Deus, esse povo está louco, estão me levando lá para ensinar, mas era um pouquinho mais de autoridade, um pouquinho mais de influência que o Senhor me dava. E ao longo desses últimos 30 e tantos anos, eu peguei um monte de material. Eu criei estudos, eu fiz estudos, eu li livros, eu ouvi em palestras, e eu fui guardando no meu coração mensagens que se tornaram as mais relevantes para mim e através de mim. E ao longo desses anos eu fui refinando esse ensino até que surgiu o livro Os 6 Pilares. Por que 6 pilares? Na verdade são 6 áreas do ministério de louvor, como se o ministério fosse aqueles pratos que a gente tem que manter girando. Sabe o malabarista que mantém os pratos girando? Ele tem que manter os 6 girando simultaneamente, sem diminuir a velocidade, sem quebrar. E toda liderança enfrenta isso. E já já eu vou falar porque não é só para líderes de louvor.
eu estava colocando esse livro no papel, contando bastante da minha experiência, porque eu descobri que a maioria das pessoas se preocupa. É isso aqui que é para usar? Tá, porque agora acabou mesmo de vez. Então eu vou deixar aqui por enquanto. É só não pisar. A maioria das igrejas que quando me convidava para falar sobre louvor e adoração para o ministério de louvor, eles me davam duas áreas: a vida espiritual e a questão de musicalidade técnica. E às vezes os problemas estavam em outras áreas. E eu comecei a estudar essas outras áreas. Eu comecei a trabalhar, a estudar sobre a formação de equipes, team building, liderança. E aos poucos eu fui identificando que há outras áreas sensíveis em qualquer ministério, não só o ministério de louvor. Essas duas primeiras áreas são os dois primeiros pilares: a espiritualidade, sem a qual, muito obrigado, sem a qual nós não podemos fazer nada, porque ela é a engrenagem central da nossa vida com Deus, e por causa dessa engrenagem central, todas as outras giram. E se a gente deixa de investir nela, nós estamos perdendo contato com a fonte principal de vida, sem o qual não haveria louvor, não haveria igreja, não haveria evangelismo, não haveria nada disso. Não haveria culto. Mas por causa da existência de Deus, Ele é digno de louvor. Aí existe o ministério, existe a igreja, existe o tempo de música, porque nós acreditamos que isso é importante. E a musicalidade e a técnica é o segundo pilar. Que quando é outro ministério, a gente está falando sobre excelência. Qual é a excelência de alguém que prega? É ler, é estudar, é aprender retórica, é se apresentar em público, é saber trazer as suas ideias e contar histórias. Qual é a sabedoria, qual é a excelência de alguém que trabalha com crianças ou com adolescentes? É o tato, é a maneira a própria pedagogia que se tem para ensinar, as atividades, que tipo de atividades, como que nós abençoamos o nosso público através das atividades que nós fazemos, e por aí vai, porque a excelência é esperada em todas as áreas ministeriais, e no caso dos músicos é na área musical e técnica, que envolve multimídia e som também. O terceiro pilar é a rotina ministerial. E quanto mais eu viajo por esse Brasil afora, mais eu percebo como a rotina ministerial dos ministérios é pobre. Rotina ministerial de uma equipe de louvor muitas vezes é ensaio, culto. Ensaio, culto. Ensaio, culto. Culto sem ensaio. Aí ensaio de novo. E só fica nisso, esse ping-pong que não vai fundo, que não cativa, que não demonstra que existe uma visão mais lá para frente. Então, quando a gente trabalha o cotidiano da equipe de louvor, a gente está trabalhando também a durabilidade dela, o crescimento, a qualidade dela, a liderança dela. A quarta área, o quarto pilar, é o próprio trabalho em equipe, que é a área que eu mais gosto de trabalhar. Porque aqui a gente deixa de ser um grupo de pessoas unidas por causa da música, e a gente descobre que o ministério é algo muito maior do que a música, é muito maior do que nós mesmos, e nós podemos descobrir e desenhar qual é esse propósito no contexto da igreja local, e assim nós estamos trazendo identidade para o ministério através de criarmos equipe. A quinta área é liderança e estratégia. Porque um dia a Igreja Presbiteriana de Vila Mariana designou um pastor, uma família pastoral para vir para cá. E provavelmente, não sei se você teve que correr atrás de alguém ou se alguém diz: eu estou indo com você e você é o líder de louvor da tua igreja. Mas a gente precisa ter pessoas com visão. À medida que a igreja crescem os números de líderes de louvor, a gente precisa investir nas crianças, a gente precisa treinar a próxima geração. O ministério de louvor é uma estufa, onde as pessoas têm a oportunidade de crescer. Todos nós aqui na frente somos líderes. Ministro não é quem está com o microfone e o violão, ministro é quem faz parte do qualquer um que é parte do ministério é um ministro. E por último, a sexta área é a própria adoração da igreja.
É o último pilar e para mim um dos mais importantes. Sabe por quê? Porque o verdadeiro ministério de louvor é da igreja. E o que a equipe de louvor faz é criar um ambiente, pavimentar um caminho para que vocês possam cumprir o ministério que a própria palavra de Deus deu para vocês. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria. Acabamos de ler no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, celebrai com júbilo ao Senhor. É um convite para a igreja. O que nós fazemos é preparar tudo isso para que vocês possam exercer o seu chamado de adorador através da música. São esses seis os pilares. E enquanto eu estava escrevendo esse livro, eu dei uma parada assim, virei para a Raquel e falei assim: amor, eu acho que esse livro não é só para a equipe de louvor não. Porque está recheado de liderança, de princípios de liderança, de princípios sobre servir, de princípios sobre equipe, trabalharmos juntos, servirmos uns aos outros, de sermos igreja. Está recheado de paixão pelo Senhor e pela obra dele. Aí ela falou: então aumenta o título, você chama aí os 6 pilares, em vez de ser só um guia para equipes de louvor, você coloca também e para líderes ministeriais. Porque embora o ministério de louvor seja a vitrine, e o ministério que eu conheço, o que está aqui nesse livro é para qualquer um que quer ser útil, que quer obter ferramentas e entendimento sobre chamado, sobre serviço, sobre se manter ocupado. E o próprio Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, mas antes só embrulhando aqui mais um pouquinho. Esse livro aqui, gente, ele tem sido uma grande oportunidade para eu mostrar um lado do meu coração que as pessoas não veem no Beto que canta. Tem muita história, eu conto bastante histórias aqui, e eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais dessa história, e talvez você também decidisse dizer para Deus: Senhor, eu quero te servir. O Asaf Borba fez o prefácio do livro, e o Nelson Bomilca fez a apresentação do autor, porque apesar de eu ser um cara ventilado é aquele cara que não é conhecido, mas em algum lugar as pessoas dizem: eu já ouvi falar. Então é ventilado, só para uma brisa aqui, só para uma brisa ali. Eu estou bem desse jeito, graças a Deus, não preciso de mais. Mas influência é um negócio que a gente quer abençoar pessoas onde a gente não pode ir. E a gente quer levantar os braços de músicos e líderes de louvor que estão espalhados por esse Brasil afora, por Portugal afora, para Angola, os países de fala portuguesa, e que eles estão ali pagando um preço para manter a chama da presença de Deus acesa na igreja todos os fins de semana. Eu quero que eles se sintam especiais através desse livro. Esse custa 65, o da Raquel eu trouxe também, porque embora 15% da igreja levantou a mão, isso mostra que os outros 85% ainda não tem o livro, custa R$40, os dois seriam R$105, mas você paga só 100, e não se esqueça que daqui a 2 fins de semana é o Dia das Mães, então leve coisa boa para sua mãe, deixa que ela seja abençoada através do Lições do Lugar Secreto. Vou estar ali na mesa depois, tem Pix, tem maquininha, tem assinatura, e o cafezinho fica logo do outro lado ali, então está tudo relacionado. Abra comigo em Atos, capítulo 9. Eu trago um querido abraço da Raquel para vocês. Ela pediu para eu deixar esse recadinho para a igreja. Nós tivemos alguns meses atrás, quase um ano, né, André? Quase um ano atrás a gente teve André e a família lá em Cascais, vieram no nosso culto, nos encontramos e foi rapidinho, mas foi muito bom ter a presença deles lá conosco. E é isso. Se quiser, dá para trazer esse troço aqui para cima? Eu fico mais ungido com essa eletricidade toda aqui. O breguetinho não está virando, peraí.
Vamos ver se vira agora. Ó. Atos 9, a gente vai ler do 10 ao 19, que diz assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias, entre parênteses, você, chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Existem alguns anônimos de Deus, que são aqueles, os verdadeiros anônimos nunca são mencionados, a gente só imagina. Mas tem aqueles semi-anônimos, como Ananias. Um cara que só foi mencionado uma vez na Bíblia e depois nunca mais. E não é o Ananias, marido da Priscila. Os cabeção que foram lá e esconderam da verdade, né, da venda do lote deles, da chácara deles. Não tem nada a ver com eles. E aqueles lá são, tipo assim, não faça. Mas esse Ananias é um homem do bem, é um servo do Senhor. E eu gosto muito dele, dessa aparição curta de Ananias aqui na palavra, e a maneira como a Bíblia ressalta coisas através dessa história, que estão nas entrelinhas, algumas estão nas linhas mesmo, mas outras estão nas entrelinhas, e eu me identifico muito com esse homem. E eu vou dizer por quê. Se aquela vez, 1990 e fumaça, você se sentiu chamado porque eu falei sobre servir a Deus e mobilizar, eu não mudei meu discurso não, hoje eu só mudei a passagem bíblica, porque é exatamente a mesma coisa. Esse livro, Os 6 Pilares, ele trouxe uma história, ele trouxe a minha história à tona de uma maneira muito clara, que a gente está lá no dia a dia servindo o Senhor, você não fica pensando nisso, mas o Espírito falou: Beto, esse é quem você é. Você é um homem apaixonado pela noiva, você é um cara que quer servir a noiva, quer equipar a noiva, e a noiva precisa ser mobilizada. Cuida da noiva para que ela seja mobilizada. Então eu cheguei no Brasil, estamos lá morando em Portugal, em Cascais, trabalhando com a nossa igreja, a Riverside Internacional, é uma igreja abençoadíssima. E eu cheguei aqui com esse recado, que hoje Deus quer fazer de nós, homens e mulheres dele, Ananias, no plural. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho sobre quais são as implicações de nós servirmos a Deus. Vocês estão prontos? Quem está pronto? Tem 30 que estão prontos. Beleza, vamos lá, os 30. A primeira dessas características do serviço de Deus é a disponibilidade. Olha só como que o livro de Atos começa falando de Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Quando eu meditei sobre esse cara,
eu fiquei pensando assim, num dia lá na frente, quando contarem a história do povo de Deus, no Brasil, na Itália, onde nós já fomos missionários, agora em Portugal, eu queria que alguém escrevesse assim: havia lá em Cascais, em Portugal, um discípulo chamado Beto Tavares. Eu quero ser contado na lista dos homens e das mulheres disponíveis para servir o Senhor naquele lugar onde eu estou. No dia que o Senhor fizer a lista dos servos dele, do exército dele, como diz o hino, quando se fizer a chamada, lá estarei. Eu quero estar listado, eu quero ser um dos Ananias de Deus disponível, onde ele me chamou. E para dizer a verdade, eu sempre tive uma atração pela obra de Deus, quase que uma coisa meio masoquista, porque eu não queria, mas eu era atraído como se fosse uma força gravitacional, como se serviço, o ministério fosse me atraindo, ao ponto de eu querer, de eu ter vaidades enormes. Já contei várias vezes a minha história, vaidades enormes, profissionais, com coisas que eu queria dessa terra, de casa, de viagem, de escola, de status. E todas essas coisas, uma a uma, foi perdendo valor na minha vida, e o que ficava era: eu quero que o meu nome não apenas seja escrito na eternidade, eu quero ajudar a escrever a eternidade. Senhor, eu quero te servir. E a vida só fez sentido no dia que eu disse: eu quero te servir. E eu disse: eu quero te servir muito antes de eu largar tudo. As pessoas que estão disponíveis, não pensem em vocês que vão largar tudo e servir a Deus em Jocum, em missões. Pelo contrário, mais do que nunca hoje, nós precisamos de homens e mulheres no mercado de trabalho, dentro das escolas, dentro das indústrias farmacêuticas, dentro do mundo artístico, dentro do mundo musical. A gente precisa gente na moda, a gente precisa gente na política, a gente precisa pessoas dentro da educação, pessoas que ajudem a trazer forma do reino de Deus dentro dessas áreas. E obviamente no campo missionário também, porque o campo missionário faz parte do trabalho da igreja, que é uma dessas esferas da sociedade. No dia que nós pararmos de treinar, recrutar pastores, evangelistas e missionários, falimos como igreja. Então é necessário, provavelmente alguns de vocês vão ter um chamado de tempo integral para a obra, mas isso não vai ser a maioria. Tudo que Deus quer de você é: eis-me aqui, eu estou disponível, eu quero estar na tua lista. Havia em São Paulo um discípulo, uma discípula chamado, vocês entenderam? Vamos fazer isso de novo, crianças? Vamos lá? Quando eu disser chamado, você diz o seu nome bem forte, pode ser? Havia lá em São Paulo um discípulo, uma discípula chamados... É isso aí. É isso que eu creio que o Senhor quer. Pessoas disponíveis. A segunda coisa sobre esse Ananias e o serviço a Deus é a capacidade que a gente tem de ouvir a voz dele, de Deus. Essa coisa de ouvir a voz de Deus também é algo assim, não é nada místico para mim, porque eu já aprendi a fazer isso há tantos anos atrás. Eu acredito que eu escuto a voz de Deus com uma certa facilidade, porque não é que Deus se torna algo vulgar, Ele simplesmente se torna um amigo querido, Ele se torna alguém cuja voz é familiar. A presença dEle a gente aprende a cultivar. A gente traz a adoração, a gente traz um cafezinho, a gente traz a Bíblia, a gente traz o caderninho, o meu está ali dentro. E a gente senta na presença de Deus, a gente derrama o nosso coração para Ele, e aí Ele fala das coisas do coração dEle para nós. E quando Ele falou com Ananias, olha só, o Ananias não era bobinho, de bobinho só o jeito de andar. O Ananias, e já a gente vai ver essa questão do temor dele, ele precisava ter a consciência de que era de fato Deus mandando ele fazer uma coisa fora do normal.
Tá, vamos supor que o governo, de repente, designe uma pessoa a nível nacional para ir de igreja em igreja, perseguindo os cristãos, fechando as igrejas, torturando pessoas, atingindo as famílias, e de repente Deus vira para você e fala assim: vai lá onde ele está, vai lá, prega para ele, ora por ele. E você diz: de jeito nenhum, chama o pastor Ion. Por quê? Porque a gente tem medo, a gente não acha que aquela coisa é provável, que é de Deus. E foi assim que o Ananias lidou com essa situação, mas ele sabia que era Deus falando com ele. E aqui a gente vê maturidade, porque a pessoa que aprende a ouvir a voz de Deus é alguém maduro. Jesus, no capítulo 10 de João, ele diz assim: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu falo com as minhas ovelhas e elas me ouvem. E óbvio, né, gente? Criancinha, cordeirinho, não sabe ainda ouvir a voz do pastor. Eles querem se divertir, mas as ovelhas têm uma certa malícia, e elas aprendem que ouvir a voz do Senhor, do pastor, também significa seguir o pastor. E à medida que nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, nós estamos sendo liderados e liberados em maturidade para também servi-lo. Porque se estamos disponíveis, então precisamos aprender a segui-lo através de ouvir a sua voz. E aqui vem a terceira, digamos assim, aspecto ou princípio sobre servir ao Senhor, que é uma das coisas que eu mais gosto nesse Ananias. Ele foi humano. Ele não fingiu ser um homem de Deus batendo o peito dizendo: eu irei, mesmo que eu morra. Ele falou: mas Senhor, tem meu trabalho, tem minha mulher, tem meus filhos, eu tenho minha mulher. Ele deve ter lembrado Deus da mulher dele umas 3 vezes. Senhor, o Senhor está falando para eu ir, minha mulher me proibiu de ir, e eu sou um marido submisso. Eu não vejo nenhuma atitude negativa nele. Tudo que ele queria era ter certeza. É isso mesmo que o Senhor está pedindo para mim? Porque é perigoso. O que o Senhor está pedindo para mim é perigoso. Deus nunca deixou de pedir para nós coisas perigosas. Quantas vezes a gente leva uma porta na cara? Quantas vezes a gente é caluniado? Quantas vezes as pessoas inventam histórias a nosso respeito para desmerecerem o nosso testemunho onde a gente está? Quantas vezes a gente é até perseguido no trabalho porque a gente diz que não vai fazer nada que seja desonesto? Existem perigos ao nosso redor simplesmente porque nós amamos Jesus. Mas a gente precisa estar preparado para isso. O mais importante é obedecer a Deus e amá-lo, e não temer os homens. E Deus disse para ele: Ananias, fica tranquilo, vai, porque esse homem está se tornando o meu instrumento. Ele estava vindo lá de Jerusalém, ele caiu do cavalo, ele teve um encontro com meu filho Jesus, ele está cegado momentaneamente, e é você que vai abrir os olhos desse homem. Olha só que icônico. E daqui a pouco esse homem, daqui a 5 minutos, esse homem entra na casa do tal de Judas, na rua direita, chega para Paulo e fala: irmão Saulo. Não era o mesmo Ananias de antes. Era um Ananias cheio de autoridade, mas a gente chega lá. Eu gosto de ficar dando spoiler. Às vezes eu não aguento, sabe? Assim, é muita coisa bacana. Assim. Quantos de nós temos medo de dizermos sim para o Senhor? Quantos de nós temos medo das consequências de abrirmos mão, de abandonarmos a nossa própria vida no rio do amor de Deus? Porque as figuras de autoridade que talvez a gente tenha tido na nossa vida até aqui, nos feriram, nos machucaram, nos magoaram, nos decepcionaram,
deixaram a gente na mão, chamaram a gente de certos nomes, botaram apelidos, não souberam nos liderar. E aí a gente fica meio mineiro, pé atrás, querendo dizer sim, mas com muito medo de dizer sim, porque e daí? E se Deus me mandar para a Índia? E se Deus me mandar para um lugar do mundo onde a língua é super, hiper difícil? Turquia. Ô linguinha difícil. Mas é um país lindíssimo, mas a língua é difícil. E se você tem filhos, e se você pensa nos seus filhos, você pensa na sua esposa, você pensa em começar tudo de novo em outro lugar. Vocês acham que eu não pensei nisso quando eu disse sim para o Senhor? Só que naturalmente eu sou meio que aventureiro, eu não estava com tanto medo disso não, eu estava muito mais preocupado com outras coisas que poderiam estar distante da minha família, da minha igreja. Sempre amei estar perto dos meus amigos e daquelas pessoas que eu amo. Então nós estamos falando sobre estar disponíveis, estamos falando sobre ouvir a voz de Deus, estamos falando sobre reconhecer as nossas limitações, mas confiar no Senhor. Em quarto lugar, são 5. Em quarto lugar, a pessoa que serve tem acesso aos planos eternos de Deus. Olha só, o Ananias estava lá na dele. Se a Bíblia não tivesse dito nada sobre havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, a Bíblia teria dito qualquer outra pessoa. Mas Ananias foi o cara que Deus escolheu para ter acesso aos planos eternos do Senhor na vida de um dos homens mais importantes na história. Porque Saulo, cujo nome era judaico, se tornou Paulo, cujo nome era romano, o mesmo nome, mas ele era cidadão judaico e romano, e assim ele ficou conhecido como Paulo, São Paulo, o maior de todos os apóstolos, e até deram o nome de uma cidade para ele. Mais de uma, porque lá nos Estados Unidos tem St. Paul, aqui tem vocês, São Paulo. A importância desse homem é tão grande, e Deus pega um anônimo, Ananias, e coloca na vida dele e diz assim: por sua causa, eu quero que Saulo passe pela sua vida, para se tornar o homem de Deus que eu quero que ele se torne. Queridos, é aquilo que eu falei sobre o Ion agora há pouco, pode ser que cada um de nós um dia vai chegar lá na eternidade e a gente não sabe quem a gente abraçou, por quem a gente orou, para quem a gente doou e se doou, para quem a gente pregou o evangelho, para quem a gente deu carona, para quem a gente serviu, que era uma criancinha na escola dominical, e depois a gente perdeu o contato com a família. Um dia, cada um de nós vai ter uma fila esperando por nós para dizer: só queria te agradecer, porque por sua causa eu estou aqui hoje. Você é um Ananias na vida de alguém. Pode ser a vida dos seus filhos, pode ser a vida do seu cônjuge, ou pode ser desconhecidos que você vem servindo generosamente, dando e dando-se, para que as pessoas tenham qualquer coisa a mais do amor de Deus na vida delas. Quando nós servimos o Senhor, nós entramos nos planos eternos de Deus. Ele conta com a nossa parceria. Ele reparte essa coisa que os anjos estão doidos para fazer. Eles são loucos para pregar o evangelho, mas Deus falou: não, é a minha igreja. São os meus e as minhas Ananias que vão fazer isso. E por último, nós temos aqui a questão de obedecer com autoridade. É isso que nós fazemos quando nós temos convicção de que somos chamados pelo Senhor para realizar alguma coisa. Eu tive numa igreja hoje de manhã, com 2 cultos, cerca de 3.000 pessoas. Fazia muitos anos que eu não ia lá. Eu cumprimentei 20 pessoas que eu conhecia. O resto ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém. Mas eles falaram: você vai liderar o louvor. Cheguei lá tranquilo, com tempo,
E o violão? Não tinha o violão para mim no primeiro culto, só no segundo. Falei, normalmente eu fico sem saber o que fazer com as mãos, né, quando eu estou. Aí eu fiz coreografia, né, que deixa as 99, nossa, eu fiquei super bom, assim. O Baryshnikov ia me aplaudir, assim. Foi muito bom. Mas eu sabia de uma coisa, não era para eu chegar ali tímido, nem sei quem esse homem é lá no palco. 2.000 pessoas pensando a mesma coisa no primeiro culto, 1.000 pessoas no segundo, 2.000. Eu não estava nem aí. Deus me deu um microfone, Deus me deu um palco, Deus me deu amizade com os pastores, eles me colocaram lá. E eu já fui, bom dia igreja, estamos começando essa semana da melhor maneira, lembrando a nós mesmos, a Deus e ao mundo espiritual, quem Ele é e o que Ele pode fazer, vamos adorá-lo. E eu virei para a equipe e falei assim, gente, antes de começar o culto, galera, é o seguinte, eu não conheço vocês, vocês não me conhecem, a gente nem teve tempo de ensaiar de novo, não façam isso, meu livro é contra isso, a gente tem que ensaiar. Mas assim, eu não vou ficar olhando para ninguém, gente, eu vou adorar, vamos adorar junto, vamos ter um bom tempo com Deus hoje. Eles, amém, amém. Pronto. E eu já fui assumindo aquela autoridade, porque se eu pisasse naquele lugar com timidez, eu não estaria fazendo o meu trabalho de uma maneira honesta, de uma maneira profunda, como homem de Deus que Ele me chamou para ser. Eu cheguei com autoridade, eu não sou bom demais por causa disso não, ai de mim, se eu não tivesse feito isso. É assim que a gente faz, quando Deus te chama, é porque você é bom em alguma coisa, é porque você tem ferramentas e conhecimento, experiência de vida, soft skills, sentimento, coração, relacionamento, facilidade para abençoar os outros. Chega junto, meu irmão, pega a tua fatia do bolo chamado Reino de Deus e não deixa ninguém comer aquela fatia, ela é sua. Ela é o seu lugar de autoridade, ela é a sua luz, ela é o seu farol no meio das trevas. E se o seu farol não brilhar, ninguém vai brilhar por você. Aquela luz vai fazer falta. Portanto, aceita esse chamado de Deus de servi-lo. E quando você disser, sim Senhor, eu quero te servir, eu quero ser Ananias na vida de alguém, plural. Faça com autoridade, não seja tímido ou tímida, recebe a unção do Senhor, porque não é aquele clichê gostoso de ouvir, aqueles que Deus chama, Ele também capacita. E se Deus te chama, Ele te capacita. Porém, se você não diz sim, não diz estou disponível, eu quero te servir, essa é uma experiência que você vai desconhecer. Você vai assistir, você vai ser um espectador do reino de Deus. E de espectadores o reino de Deus está cheio. Eu quero te dizer, isso não é necessário. Tem sempre aqueles que reclamam se o ar-condicionado está muito quente ou muito frio, se a guitarra está muito alta ou muito baixa, se o pastor cumprimentou ou não cumprimentou. São os espectadores. São os clientes da igreja. Eu vim aqui para consumir. Eu vim aqui para consumir. Ó meu pastor, faz minha vontade, eis-me aqui. É o cliente da igreja. Mas biblicamente, igreja não tem cliente, somos todos um exército, somos todos fornecedores, somos todos ferramentas na mão de Deus, não existe cliente na igreja. Toda vez que eu venho aqui, eu faço uma oração a Deus, que essas paredes sejam pequenas para o número de pessoas que Deus vai trazer para cá. Ou que vocês tenham que fazer mais culto, eu falo e vou embora, jogo a bomba e vou embora. Que esse negócio de fazer mais culto é difícil, mas Deus vai mandar. Mas vocês têm que estar dispostos. O trabalho não é do pastor, ele não é um profissional sustentado pela igreja para fazer o seu trabalho. Ele é alguém inspirado por Deus para motivar vocês a serem os Ananias e as Ananias nessa cidade chamada São Paulo, onde tem tanta gente em sofrimento.
buscando sem ao menos saber. Mas cabe a nós hoje respondermos ao Senhor. Você quer ser Ananias para alguém? Você quer dizer, eu estou aqui, Jesus, eu quero. Me usa, Senhor. Eu não sei como, eu ainda desconheço quais sejam as minhas ferramentas, quais sejam os meus talentos, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me dizer, o Senhor vai me mostrar. Jovens, no começo do culto, o pastor Ion falou sobre aquele versículo de 1 João. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vocês são talvez a geração de jovens mais visada pelas trevas em toda a história da humanidade. Eu nunca vi tanto ataque na geração de vocês com desânimo, falta de interesse, apatia, doenças mentais como depressão, ansiedade, falta de propósito. Vocês foram protegidos, vocês acreditaram que vocês poderiam ser tudo que vocês queriam, e é uma grande mentira. Você pode ser o que você quiser. Mentira, isso não existe. A gente não pode. Mas em Jesus nós podemos ser tudo o que Ele sonhou para nós. Vocês vão levar meu livro hoje, vocês vão ver lá minha dedicatória. Eu sou péssimo em dedicatória. Tem um troço, sou tão criativo em outras áreas, mas nessa eu sou péssimo, você acredita? Aí eu decidi, o que eu vou escrever para todo mundo, a mesma dedicatória? Fulano de tal, sonhe alto, sonhe grande. Jeremias 29:11, Beto. Por quê? Porque eu acredito com todo o meu coração que a paixão pelo ministério, que é o recheio desse livro, é um chamado para cada um de vocês sonharem os sonhos de Deus e realizarem os sonhos de Deus. É isso que você quer para a sua vida?